Sentimento de dever cumprido, alegria, felicidade, muito pela vitória, mas também pela atuação. A gente que agarra no Flamengo, a gente precisa ser decisivo nessas horas. Graças a Deus eu fui decisivo, fui ajudar a equipe a sair com a vitória. E dedico isso aos meus amigos, à minha família, que sempre estiveram comigo, as pessoas que eu amo, que assim, tenho certeza que torceram para que eu pegasse o pênalti, dedico isso a eles. Meu pai está lá em cima e graças a Deus fui feliz em fazer grandes defesas e fazer a defesa do pênalti, que acredito que foi a mais importante do jogo. E seguindo forte na luta, a gente vai buscar o título da Copa do Brasil também. É isso aí, nação rubro-negra! Assim que a gente começa esse pós-jogo, pós-vitória, para começar com o pé direito às oitavas de final da Copa do Brasil com ele, o nome do jogo, o Paredão, um ídolo do futebol brasileiro está surgindo. E o nome dele não é Ronaldo, não é Neymar, é Hugo Souza, o Neneca. Você que está chegando agora, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito no canal Raflamelo, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, assiste até o final, porque esse pós-jogo tá incrível. Já tô recebendo ele, o locutor bacana, meu parceiro Mauro Santana. E aí, Mauro? Olha, realmente foi muito, mas muito importante essa vitória, até pelas circunstâncias em que a vitória aconteceu. Foi muito importante a manutenção do Hugo Souza, muita gente especulando que o Diego Alves poderia reconquistar a condição de titular nessa partida, mas a diferença que faz um jogador que está com ritmo, com confiança e principalmente com boas atuações, evoluindo ainda mais. Um forte abraço para toda essa galera que está acompanhando a gente, chegando nesse momento para assistir a este vídeo. Olha, lesões, convocações, maratona, Covid, mesmo assim, o Flamengo está 12 jogos invictos. Impressionante, são 9 vitórias e 3 empates. E o Hugo Souza, desde que começou a atuar pelos profissionais do Flamengo, não sabe o que é derrota. Parabéns ao Hugo Souza, todo o elenco do Flamengo. Nós vamos falar muito do destaque, o cara, o nome do jogo. Mas, Mauro Santana, eu quero começar falando aqui do Bruno Henrique. Primeiro, vamos colocar aqui o carrasco do Atlético Paranaense. O cara que tem 13 com o jogo de ontem, 14 jogos completados na carreira contra o Atlético Paranaense e impressionante marca, 11 gols em 14 jogos. Ontem, mais uma vez, foi decisivo. Fala, Bruno Henrique! Cara, primeiramente, parabenizar a equipe pelo jogo de hoje. Um jogo muito difícil, jogar aqui não é fácil e sempre a gente que vem jogar aqui, a gente consegue fazer um grande jogo. E o mais importante, sair com a vitória. Então, feliz pelos meus 50 gols com a camisa do Flamengo. É uma marca, né, que vai ficar registrada pro resto da minha vida, no dia do torcedor. Então, só agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo aqui no Flamengo. Bruno Henrique comemorando essa marca histórica, 50 gols com a camisa do Flamengo, hein, Mauro? É verdade, até rivalizando com o próprio Gabigol na artilharia da década, né? Se a gente for pegar ali todos os jogadores que fizeram, né, os gols de 2011 até 2020, Bruno Henrique está ali brigando. É um jogador que a gente precisava muito dele. E a gente vinha criticando porque a gente critica, porque a gente sabe de qual jogador a gente pode exigir o maior potencial. Porque a gente sabe da qualidade do Bruno Henrique. Então a gente sabia que ele poderia render mais. E cada vez que a temporada vai avançando, eu vou percebendo que o Bruno Henrique vai reconquistando aquela forma que o notabilizou como um dos melhores jogadores de sua posição no mundo entre 2019 e o início de 2020. Está voltando a ser aquele jogador decisivo e importante para o sistema ofensivo. Para ele é muito importante essa afirmação, principalmente quando Gabriel Barbosa estiver à disposição, porque a briga pela titularidade
será acirrada. É verdade, o Flamengo com um elenco maravilhoso. E o Bruno Henrique colou aí na artilharia da temporada. Tá? 2 gols do atacante Pedro. O Pedro é o líder, tem 17 gols em 2020. O Gabigol tem 16 e o Bruno Henrique já tem 15. Ele que ainda não está 100%. A gente conhece o Bruno Henrique 100%, mas está sendo decisivo aí nesses jogos. Falar aqui agora do jogo. Primeiro tempo, o Flamengo fez lá o feijão com arroz. Fez 1-0, né, na cabeçada do Pedro no travessão, a bola voltou para o Bruno Henrique, ele guardou. O Flamengo fez um primeiro tempo para estar à frente do placar. Não foi assim um primeiro tempo maravilhoso, mas o segundo tempo foi muito diferente, amigo. Ali foi na raça. O torcedor querendo que o jogo acabasse logo. Foi um desespero ali na saída do Felipe Luiz. Depois entrou o René, o sistema defensivo começou a falhar muito. Quase que esse placar foi diferente ontem, Mauro. Foi porque no primeiro tempo, quando o Flamengo foi amplamente superior ao adversário, o Flamengo tem que entender que quando tem oportunidade, tem que matar o jogo. O Flamengo fez 1-0, né? Estava imprimindo uma intensidade muito forte e de repente o Flamengo começou a cadenciar o jogo. Né? Começou a querer controlar a partida. Que pisou no freio, né? Não digo que pisou no freio, mas quis controlar o termômetro da partida. A verdade é que eu até concordo. Como o Atlético Paranaense é uma equipe mais leve que o Flamengo, a correria, ela acaba favorecendo o Atlético. Principalmente, né, se começa aquela coisa de jogo lá, jogo cá, porque eles saem com muita facilidade pelos flancos do campo. Com o Eric pelo lado direito e com o Márcio Araújo, Márcio Azevedo pelo lado direito. O Márcio Araújo. E tem o Reinaldo também, bom jogador da equipe. Sim, sim. Então, justamente por conta disso, o Atlético, né, com o Márcio Azevedo pela esquerda e com o Eric pela direita, ele tem essa facilidade de trabalhar a velocidade, ou seja, de conseguir, né, aquela coisa da trocação, né, no primeiro tempo. O Flamengo tentou quebrar isso, mantendo a posse de bola e cadenciando o jogo. Só que com isso o Flamengo também abdicou de continuar criando jogadas ofensivas. Numa delas, poderia ter aberto 2-0 e aí mataria completamente o Atlético Paranaense e não deixaria chances, esperanças como as que aconteceram na etapa complementar. É verdade. E o paredão rubro-negro, Hugo Souza, o Neneca, não foi só aquela defesa do pênalti, não. Teve uma outra defesa que foi muito mais importante, né, do que aquela do pênalti. É claro, várias, né? Qual delas? É uma defesa, você pegar um pênalti, dá um status, né, de um destaque maior. Agora, teve uma defesa que ele fez, que a bola bateu na mão dele, bateu na trave. E, sim, cara, que defesa do Hugo Souza, gigantesca atuação desse goleiro, um garoto humilde que tá aí construindo o seu espaço com a camisa do Flamengo. E olha aqui, números do Hugo Souza desde que estreou pelos profissionais, né? Ele ainda não perdeu, são 10 jogos, 7 vitórias, 38 defesas, 12 defesas difíceis, 1 pênalti defendido, 83% de bolas defendidas e 8 gols sofridos. Foi o destaque ontem da partida, números do SofaScore ontem, só na partida de ontem. 5 defesas, 4 chutes de área, 1 pênalti defendido, 4 defesas difíceis, 100% de bolas defendidas, 1 desarme, 1 duelo ganho aéreo e uma nota 9.0. Nota 9, eu discordo aqui. Nota 10, se tiver uma nota maior... Eu queria saber de onde que eles tiraram esse 1 ponto, né, do Hugo Souza. Pois é incrível, né? Olha aqui, Mauro, tem muita coisa pra gente comentar e tem informação, hein? Informação, a verdade sobre a renovação de Diego Alves. Já já você vai saber aqui. Mas aqui eu quero debater com você alguns assuntos sobre a coletiva do Domi, né? Alguns pontos aqui, ele disse que a segunda parte não tínhamos o domínio do jogo. Quando contra-atacamos, não matamos o jogo e por isso sofremos no final. O Domi sobre Bruno Henrique e Pedro na lista de suplentes. Eu não sei o que vai acontecer e não quero falar de coisas que não sei se vai acontecer. Não tem por que falar, porque se não acontecer nada, falamos por falar. Ele está dizendo aqui em relação à contusão do Neymar, né, que o Tite pode de repente chamar ou o Pedro ou o Bruno Henrique para o lugar do Neymar. E o Domi diz o seguinte sobre os goleiros, né? Ele elogiou muito o Hugo Souza, mas fez questão de frisar que tem 4 grandes goleiros e precisam que joguem, né? O Gabriel, por exemplo, jogou uma sequência de 5 jogos e ganharam todos. O César também jogou. Então ele disse que vai ter espaço para todo mundo. Temos que saber que o Diego está voltando agora dos treinos, esteve machucado,
teve Covid, está treinando, mas o mais importante é estar focado no próximo jogo. Temos 4 goleiros muito bons, podem jogar todos. Ele inclusive falou da situação aí do Diego Alves, e já que ele falou dos goleiros, né, a gente já entra aqui na situação do Diego Alves, porque a nossa produção apurou uma fonte ligada ao goleiro. Muita gente só está ouvindo a versão do Flamengo, mas a verdade sobre a renovação do Diego Alves. Quando o Flamengo apresentou a primeira proposta, ele tinha outras propostas lá de fora para ganhar bem mais. Financeiramente era melhor para o Diego Alves sair do Flamengo. Só que ele deu prioridade ao Flamengo porque os dirigentes pediram que ele ouvisse pelo menos a proposta e o Flamengo tinha vontade de renovar com ele por mais 2 temporadas. O tempo de contrato nunca foi o problema em relação ao Diego Alves. E o primeiro valor oferecido pelo Flamengo, o goleiro aceitou, com um reajuste salarial, um aumento salarial, por tudo que o goleiro Diego Alves fez, campeão aí de tudo aí pelo Flamengo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca, enfim. E vai nos dar muitos frutos ainda, porque eu tenho certeza que essa renovação vai acontecer. E o que pegou? Quando o staff do goleiro aceitou essa proposta do Flamengo, a documentação foi parar no jurídico. E aí no jurídico houve toda uma reviravolta, né? O Flamengo começou a debater alguns outros valores, quando na verdade já estava certo. Não existe essa parada de que o Diego Alves pediu R$1 milhão para renovar com o Flamengo. Não existe. A própria fonte, né, na verdade eu vou abrir aqui, né, um dos assessores do goleiro Diego Alves, o Rafael Cota, que tem um canal no YouTube, canal Barbaridade. Nosso bar. Ele deu todos os detalhes e disse o seguinte, que estão tentando jogar a torcida contra o goleiro Diego Alves, como fizeram em 2018, naquele episódio com o Dorival Júnior. Então é preciso entender todos os pontos. Eu não ganho dinheiro aqui, não tenho procuração para defender o goleiro Diego Alves. Agora eu percebo um detalhe importante na torcida do Flamengo. Quando eu falo a torcida, eu não estou generalizando. Alguns, por exemplo, o Hugo Souza está muito bem. E aí muitos começam a descartar o Diego Alves. Não serve mais. Nós temos o Hugo Souza. O Pedro está indo muito bem. O Pedro é a nova sensação, artilheiro. Gabigol não serve mais. Como se estivesse descartando um jogador. Feliz o clube que tem um elenco como tem o Flamengo. Peças, né, jogadores quase que iguais por posição. Então, gente, não podemos desmerecer o Diego Alves. É preciso entender, as coisas vão acontecer no momento certo. E o que a gente tem para passar para o torcedor rubro-negro é a verdade. O Diego Alves quer continuar no Flamengo por mais 2 temporadas. Não pediu um caminhão de dinheiro, pediu um reajuste para ser valorizado. Aliás, Mauro, o Diego Alves não tem mais 10 anos de carreira. Tem lá 2 ou 3 ou 4 no máximo. E aí ficando mais 2 anos no Flamengo, o sonho dele é disputar o Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo, mas existiu realmente esse problema no jurídico. E o Flamengo está resolvendo tudo isso. Você vê quer ver uma coisa legal que aconteceu ontem? O Diego Alves ficou à beira do campo lá com o Domi, corrigindo os erros, ajudando. O Vitinho tá errado, é isso, é aquilo. Então o cara está trabalhando, está sendo relacionado, tem contrato com o Flamengo até dezembro. E outra, olha aqui a foto que ele postou. Ele postou essa foto depois do jogo com o goleiro Hugo Souza. Olha aí, elogiando o Hugo que pegou um pênalti. É isso, o Diego Alves tem muita experiência para passar para o Hugo Souza, Mauro. E uma das importâncias, né, você até mencionou um fato en passant, mas a gente não pode deixar isso passar desapercebido, né? O fato dele estar sempre se comunicando no banco de reservas com o Domi e depois está falando com os jogadores. Por quê? Uma das grandes dificuldades do elenco, e isso já foi passado para a comissão técnica, é conseguir compreender o Domi. Porque muitos dos conceitos que ele tenta passar ainda naquele catalão. Ele pensa de maneira europeia. O Diego Alves fala espanhol fluentemente. Então, o Diego Alves tem facilidade de comunicação e outra coisa, ele pensa, ele sabe como pensa o treinador, porque ele está acostumado, ele ficou mais de uma década na Europa. Então, ele ajuda justamente nisso, conversa com o Domi e depois vai falar com o jogador. Ele não está falando de orelhada com o jogador, alguma coisa que ele acha, não. Ele trocou ideia com o Domi e ele está transmitindo ao companheiro de equipe dentro do campo aquilo que o Domi às vezes gostaria de passar, mas ou ele tem dificuldade para se expressar em português ou o jogador não consegue compreender aquilo que ele quer que o jogador faça dentro de campo.
Tá aí uma das importâncias. Hoje, o Diego Alves é uma espécie de auxiliar, é uma espécie de terceiro auxiliar do dono. E o que faz a diferença é a experiência. É o que ele tem para passar aí pro Hugo, pros mais novos, pro Gabriel. Enfim, é isso, nação rubro-negra. A gente encerra aqui dizendo o seguinte: o Flamengo volta ao Rio de Janeiro, se prepara para domingo enfrentar o São Paulo, 4 da tarde, no Maracanã. 19ª rodada, é a última rodada do primeiro turno, vale o título simbólico, vale 3 pontos, vale a liderança da competição. O São Paulo, adversário do Flamengo, ganhou 3 dos últimos 14 jogos. O São Paulo ganhou 3 dos últimos 14 jogos. O Flamengo está invicto a 12. E o São Paulo ontem perdeu para o Lanús, com o jogador do Lanús que tinha lá 40 anos. Bom, mas isso não quer dizer nada, né? O que quer dizer é que o Lanús não disputa uma partida oficial há 226 dias. É assim que a gente encerra o nosso pós-jogo, Mal. Vamos com tudo! Isso aqui é Flamengo! Valeu! Saudações rubro-negras! Vamos com tudo na Copa do Brasil. O Domi já conseguiu algo que o Jorge Jesus não conseguiu. Vencer no mata-mata o Atlético Paranaense. Ano passado foram 2 empates. Esse ano a história vai ser diferente. Valeu!